Hello everybody, how are you today? Bem-vindos à aula de inglês do Teacher Valdo. Vamos firme e forte nesse caminho do conhecimento e logo logo vocês estarão falando inglês fluentemente. Hoje nós vamos ver um pouquinho dos artigos. Bom, o que é um artigo? É a palavra que, vindo antes do substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. A gente vai ver os artigos definidos e indefinidos. O artigo definido, em inglês, se pronuncia the, é o THE, que significa o, a, os, as. Ele é usado antes de substantivos e aqui a gente tem 3 exemplos. O primeiro é the sky, o céu, logo após the girl, a garota, e o último, the computer, o computador. O céu, a garota, o computador. The sky, the girl, the computer. É fácil, né, pessoal? Agora a gente tem o artigo indefinido, que significa uma, uns, umas, que em inglês vai ser a e an. Então, só a letra a e a letra n vai significar uma, uns, umas. Ok? Ambos não variam em gênero e são utilizados antes de substantivos no singular. O a, que é assim que a gente vai ler a letra A, que é o nosso artigo indefinido, ele é utilizado antes de sons de consoantes. Por exemplo, aqui, a hero. A letra K é uma letra consoante. As vogais são A, E, I, O, U. E o restante são as consoantes. Então, aqui, o K é uma consoante, então eu vou usar o artigo indefinido A. Agora, o H também é uma consonante e tem um som de ri, de meio que de R. A gente tem um detalhe aqui que a gente vai entender daqui a pouco, olha, logo embaixo. A gente tem o N, que é o AN, que a gente utiliza antes do som de vogal ou da letra H. A letra H, nesse caso, é muda. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma maçã, an apple. Olha, notem que a maçã, em inglês, começa com a letra A. Letra A é uma vogal. Então, a gente vai usar o an, o A com N, para indicar que é uma maçã. Agora, na sequência, a gente tem an hour, uma hora. Esse H, embora seja uma consoante, ele não tem, na hora que a gente pronuncia, o som de consoante. Então, por isso é que a gente vai usar o N, porque ele tem o som de vogal. Essa é uma regra, é uma exceção. Então, quando nós lermos a palavra escrita com H e ter um som de vogal, o artigo vai ser escrito como an. Agora, se a palavra for com um H e não tiver o som de vogal, ela vai ser um artigo indefinido antes, sem o N, só o A. A hero ou an hour. Beleza, pessoal? Agora a gente tem alguns exemplos. Eu aproveitei para colocar outras coisas que a gente já aprendeu aqui. Por exemplo, lá na primeira linha, nós temos those are cars. Isso corresponde à lição anterior. Those é pronome demonstrativo que indica plural. Aqueles,
Are é o verbo to be que a gente já viu e cars é o plural de car. Então, nessa cidade aqui, nessa rua, nós podemos ver muitos carros, então a gente utiliza no plural cars. Those are cars. Aqueles são carros. Beleza? Vamos para a segunda. Those are trees. Nessa rua, nós temos algumas árvores, mais que uma, então a gente vai utilizar o plural. Those, aquelas, são árvores. Those are trees. A próxima. Those are building. Aqueles são prédios. Those are building. Então aqui a gente tem vocabulário de carros, árvores e prédios. Cars, trees e building. Agora, um exemplo da lição de hoje, que é o artigo indefinido aqui, ó. It's a city. Eu não sei o nome da cidade. Se eu soubesse, eu não iria usar o indefinido, eu usaria o definido. A cidade. Mas como eu não sei o nome da cidade, então eu uso uma cidade. It's a city. O it faz parte do verbo, do pronome. Agora aqui logo em seguida a gente tem o verbo to be, que é o is. Só que ele está usado nessa frase de maneira contraída. Lembra? It's é a mesma coisa que it is. It's a city. Então a gente tem um pronome, it, que é isso. O verbo to be, que é ser, estar, o a, que a gente está aprendendo hoje, que é um artigo, nesse caso indefinido, e city é um vocabulário novo que vocês estão tendo agora, que significa cidade. It's a city. Agora a gente tem outra foto. Nessa foto, lá em cima, a gente tem o garoto, the boy. Esse já é um artigo definido, the boy. Então, boy significa menino. The boy. Agora, em seguida, the dog. Dog, cachorro. The dog, o cachorro. O menino em cima, embaixo, o cachorro. The boy, the dog. Logo embaixo, a gente tem a lição da aula passada, que é do pronome demonstrativo. This, e esse, essa, isso. Então, this is a boy. This, esse, é um menino. This, é isso. Lembra? Na aula passada, is é o verbo to be. Ao que a gente está vendo hoje, aqui a gente já tem um indefinido. Que a gente não conhece o garoto. É um menino. This is a boy. Logo na sequência. This is a dog. Esse é um cachorro. This is a dog. A mesma coisa, a mesma sequência da de cima. This, um pronome, né, demonstrativo, esse. O verbo to be is. O this corresponde a it. It é utilizado para coisas e animais. Então, por isso que a gente usa o is. O garoto lá em cima é ele. Então, corresponde a he. He is a boy. É quase a mesma coisa que this is a boy. Esse é um garoto, this is a boy. E se fosse he is a boy, seria ele é um garoto. This is a dog. Esse é um cachorro. Agora, se ao invés do this tivesse o it, seria it is a dog. Ele é um cachorro. Aqui a gente tem this is a dog, esse é um cachorro. They are friends. Então, eles são amigos. Friends significa amigos em inglês. Are é o verbo to be que a gente já viu. E they, que significa, é um pronome, lá o último da lista. I, you, he, she, it, we, you no plural. E they, que significa eles. Mais uma foto. A butterfly. Butterfly em inglês significa borboleta. Uma borboleta. Olha, notem que a palavra butterfly começa com uma consoante. Consoante B.
a butterfly. Então eu vou usar o a. Se fosse uma vogal aqui, se fosse uma outra palavra, por exemplo, apple, que significa maçã, eu usaria o an. Como não é, como nesse caso é uma butterfly, eu uso a butterfly. Logo embaixo, a gente tem o pronome demonstrativo this, esse, essa. This is a butterfly. Essa é uma borboleta. This is a butterfly, ok? Nessa próxima foto, a gente tem um cachorro brincando. Então, a gente tem um verbo. Olha lá no cantinho da foto, do lado direito, to play, que significa brincar. Então, vocês aos poucos estão sendo introduzidos à estrutura da língua inglesa, a vocabulários novos. Voltando lá para o lado esquerdo, ó, tem uma frase, that is a dog. Então, o that significa esse, aquele. Então, esse é um cachorro, aquele é um cachorro. That is a dog. That, pronome demonstrativo, que a gente aprendeu na aula passada. Is é o verbo to be. O a que a gente está aprendendo agora, que é um artigo indefinido, né? Notem que dog é uma palavra que começa com consoante, D. Então, eu vou usar o a e não o n. That is a dog. Aquele é um cachorro. E o que ele está fazendo? He, que é ele. Então, o pronome he a gente pode usar também para animais, porque hoje em dia os animais já, alguns domesticados, fazem parte da família. Eu posso utilizar o it também. Poderia ser it is playing, mas eu quis colocar ele. Ele está jogando. O verbo jogando, brincando, o verbo to be significa ser e estar. Então, nesse caso, a tradução fica como está. Ele está jogando, brincando. Essa é uma lição que eu vou ensinar depois, que significa gerúndio. Gerúndio é uma coisa que está acontecendo naquele momento. He is playing. Ele está jogando naquela hora. Olha, notem que ele está indo buscar a bolinha que alguém deve ter jogado para ele. E agora a gente vai para a última foto e tem a visão de um parque muito bonito. Lá em cima a gente tem o que significa essa foto, ó. It's a park. A gente tem a palavra a, que significa um pronome indefinido. It, que é utilizado para coisas e objetos. It is a park. Só que aqui está na forma contraída. It's. Se fosse não contraído, ficaria it is a park. Como está contraído, a gente junta e lê uma coisa só. It's a park. It's a park. Ok? É um parque. Agora, lá embaixo, do lado esquerdo, a gente tem those are trees. De novo, como naquela foto da cidade, né? Those are trees. De novo, those, aquelas, são árvores. E those are, olha, a mesma coisa. Those are. Those é usado para o plural, então eu uso o are. O singular do verbo to be é o is, tá? E o am, que é usado só para I. Agora aqui, o plural são mais que uma pessoa, então a gente usa o are. Então, those are people, aquelas são pessoas. Pessoal, essa foi a lição de hoje. Uma coisa vai sendo ligada com a outra. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu vou postar algumas dicas. E é isso aí. Vamos juntos, firme, para o mundo da língua inglesa.
Thanks a lot. Bye bye. See you in the next class.